Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo precioso que se chama hoje. Mais um dia que temos para meditar nas Escrituras, a palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar um livro dos profetas grandes, dos profetas maiores, né? Que é o livro de Ezequiel, terminando aqui os profetas maiores. E a partir de amanhã nós começamos... Não, perdão, tem Daniel ainda. E aí nós vamos ver Daniel e já começamos para uma nova etapa onde nós vamos ler sobre os profetas menores. Nós temos muito aprendizado, tem muita revelação, tem muito para se aprofundar. Muito superficialmente nós ficamos numa live aqui de no máximo 1 hora, mas eu creio que o Espírito Santo nos trará para cada um daqueles que procurarem, que cavarem mais profundo, revelações de aplicação prática. O Espírito Santo trará a iluminação à mente de cada um daqueles que procuram ler e compreender as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti e é Tua glória. Nós Te louvamos e agradecemos pelo privilégio da vida, pelo Teu perdão, Senhor. Senhor, nós perdoamos a quem nos tem ofendido e nós Te pedimos perdoa-nos também desta mesma forma. Eu te peço, Senhor, nesta tarde, que o Senhor venha trazer, Senhor, o entendimento das Escrituras. Que o Senhor venha permitir uma live, Senhor, que seja de fato edificante, que não seja para a glória de homens, mas para a glória do Senhor. Papai, tudo é por Ti, tudo é para Ti e é Tua glória. Nós te pedimos que o Senhor possa converter, Senhor, todo esse vídeo, cada minuto desse vídeo, como um material, como um instrumento afiado em Tuas mãos. E que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro ao nosso coração, como uma espada afiada. E ela venha nos ajudar a discernir, Senhor, daquilo que nós não conseguimos discernir. Ela venha, Senhor, mostrar a motivação do nosso coração. Ela venha trazer, Senhor, entendimento, ó Pai, que nós ainda não alcançamos, Senhor. Leva-nos a águas mais profundas no nome de Jesus. Te amar, seja bem-vinda, Chiquinha, que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada por estarem aqui comigo. Nós vamos hoje do 42 ao 48, são muitos versículos, né? Muitos capítulos, mas nós vamos falar de algumas partes apenas que vão ser edificantes para nós, amém? Boa tarde, Ivonete querida, que Deus abençoe você, paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar do 42, que acabou que eu não falei muito sobre ele ontem, né? O capítulo 42 de Ezequiel vai começar falando sobre as câmaras santas, que eram umas salas que ficavam ao redor do trono, e eram umas salas de preparação ali para o sacerdote, elas ficavam ao redor do templo ali, e é tudo, gente, muito cheio de ordem. Cada espaço, cada definição de metragem, cada sala organizada, nada é improvisado na presença de Deus. Tudo é realizado com ordem, com reverência e com cuidado. Nós vamos entender que é assim que deve ser o culto que nós fazemos ao Senhor. Não é uma coisa que é feita com o resto daquilo que nós temos, não é uma coisa que a gente improvisa e vê o que dá. Nós fazemos as coisas com Deus, para Deus, com planejamento, com ordem. Nós fazemos as coisas para Deus com cuidado, com excelência. E esse é o templo que a gente vai ver aqui no capítulo 40 até o capítulo 48 de Ezequiel. É um templo cheio de excelência, de medidas exatas. É um templo que foi edificado para a glória de Deus. Soraya, sou querida, Deus te abençoe, boa tarde, minha aluna aplicada. Soraya que tá vendo a live pela segunda vez. Glória a Deus por isso, viu? Esses capítulos de Ezequiel são muito fortes e de fato a gente precisa, aquele que quer, né, pode se aprofundar e pode entender. Tem pessoas, gente, que tem 50 anos de crente, nunca leram a Bíblia toda. Isso pra mim é é uma coisa inaceitável, porque quando a gente conhece que Jesus é nosso dono, o mínimo que a gente pode fazer é aprofundar naquilo que Ele deixou para nós como um manual de vida eterna. Como alcançar a vida eterna? Deixo para vocês o manual. Leiam, releiam, pratiquem e ensinem. Então, quando um crente fala assim, olha, eu nunca li Ezequiel, não sei o que vocês estão falando aí de templo, entende-se que precisa haver um abibliamento, né? Um abibliamento. É dessa forma que vejo essa excelência. Amém. É verdade, Soraya. Eu sei que Deus distribuiu dons para cada um, né? E é claro que das nossas personalidades Ele vai trabalhar com aquele lado que é o lado que precisa ser trabalhado, onde existem falhas na personalidade.
Mas quando ele distribuiu os dons, os talentos, ele levantou de fato pessoas específicas que estariam à frente da organização, do planejamento, e eu vejo isso em você, né? Essa busca pela excelência, embora que o perfeccionismo muitas vezes precisa ser trabalhado nessa personalidade de pessoas que, não sei se é esse seu caso, mas de pessoas que, se elas veem algo fora do lugar, aquilo abate elas a ponto de que elas ficam realmente deprimidas. E a gente sabe que está num mundo que ainda não acessamos o reino vindouro de Deus, onde tudo está no lugar de maneira perfeita. Então a gente precisa saber lidar com isso também. Mas no que tange a adoração, Deus merece toda a excelência. Deus merece o nosso melhor. Inclusive esses últimos dias eu estava entrando na live, pegando umas lives para ver, e tava assim 2:04, 2:06, 2 e tal. E eu falei: Jesus, se fosse o meu emprego, eu iria chegar nesse horário? Gente, quando eu dava aula, as aulas começavam pontualmente, no minuto que era decidido, porque eu ganhava por aquela hora, as pessoas pagavam por aquela hora, tinha que fazer tudo certo. E aí quando eu tava vendo as lives, eu comecei a ser me cobrada disso, sabe? Isso aqui não é algo voluntário, que eu faço e a hora que der eu venho, quem quiser assiste. Não, é uma coisa que Deus me pediu para fazer, o dono do mundo. Então deve ser feito com excelência. Eu peço perdão aqui por esses atrasos publicamente diante de Deus e dos homens. A gente tem que fazer as coisas com excelência, assim, né? Vamos lá, então. Então, o capítulo 42, ele começa falando dessas câmaras santas ou salas sagradas que eram ali para o uso dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles iriam trocar de roupa naquela sala antes que eles saíssem e tivessem encontro com as pessoas lá fora, para que eles não acabassem santificando as pessoas lá fora com aquelas roupas que estavam ali, né, com eles durante o sacrifício. Sinceramente, essa frase é um enigma para mim. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar na dependência aberta para o povo. Um enigma para mim. Se o Espírito Santo te revelar, você me ajuda aí. Até pesquisei um pouquinho, mas tem coisa que a gente quer que o Espírito revele, né? Senhor, como aplicar isso? O que significa isso? As vestes que eu entro na tua presença, eu preciso tirar antes de ter contato com o pátio, para que a minha veste não santifique, as pessoas estão lá fora. Se o Espírito Santo te revelar, gente, estou aqui para aprender, tá? Em nome de Jesus. Mas uma coisa que eu estava lendo nesse capítulo que mexeu muito comigo, que não foi ninguém que me falou, nenhum estudo, mas que veio algo assim do Espírito ao meu coração, eu creio que é do Espírito, está no capítulo 42, versículo 5, que vai falando que cada andar, deixa eu ler do jeito que está aqui. Essas salas, elas tinham andares ali, né? E cada um dos 2 andares superiores, ou seja, ela era formada por 3 andares. Cada um dos 2 andares superiores com salas era mais estreito do que o andar de baixo, pois nos andares superiores precisava haver espaço para passagem na frente de cada um. Uma vez que havia 3 andares e eles não tinham colunas de sustentação como os pátios, cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. Quando eu li isso, gente, a primeira vez eu não entendi nada. Daí depois eu vi o vídeo lá e fui reler. E quando eu li de novo, aí algo veio ao meu coração. Uma coisa que a gente vê muito no templo, como eu comentei ontem, são esses degraus. Degraus no pátio, degraus nas salas, degraus que dão a entender que existem níveis que nós vamos alcançando, né, gradativamente, que nós vamos galgando degraus em intimidade, em conhecimento de Deus e em santificação. Mas quando eu li esse trecho aqui, eu comecei a perceber que conforme nós vamos subindo nesse nível, uma coisa vai acontecendo, gente, é que a vida espiritual, as coisas, elas começam a ficar mais estreitas, mais apertadas. Então, uma coisinha que você fazia antigamente, que você sabia que não era muito bem o mais certo, mas que não te incomodava tanto, conforme você vai crescendo na intimidade com Deus, aquilo já começa a estreitar. Então, antes você fofocava. E não é uma fofoca, na verdade eu só tô comentando, mas é para oração, né? Você tem aquela desculpa do crente, mas é para orar. Vou te contar, mas é para orar. E aí, conforme você vai subindo, gente, a vida com Deus, ela vai nos estreitando. E Jesus falou, tem 2 caminhos, um que é largo e leva para a perdição, e um que é estreito e leva para a vida.
Então nós vamos... O que Deus falou no meu coração quando eu li esse trecho aqui? Cada andar acima era mais estreito. A nossa vida com Deus, ela vai nos trazendo também responsabilidades e ela vai removendo coisas. Sabe quando você vai passando assim algo numa lixa e você vai tirando as lascas daquela peça de madeira, e aí você vai lixando e vai tirando as lascas até que vai cabendo ali aonde é a escultura que você quer fazer? Assim é também o Senhor. Ele vai nos moldando, vai tirando lasquinhas de pecados de estimação, coisas que parecem pequenas ao mundo, que é isso, nunca adulterei. Não, mas vamos cortar a maledicência, vamos cortar aqui a indisciplina, a rebeldia com as autoridades, vamos cortar aqui a falsidade no falar, vamos cortar aqui a indiferença com relação aos problemas dos órfãos e das viúvas, e Deus vai nos podando e vai ficando mais estreito, sabe? Conforme a gente vai crescendo em intimidade, nós vamos também estreitando. Esse laço com o mundo começa a ficar mais estreito. Coisas que... Falou sobre isso ontem, Ivonete. Conta aqui pra gente. Gente, é uma coisa que eu tenho percebido muito isso. Coisas que antes eu fazia, tinha um certo incômodo, mas que hoje Deus começa a falar: olha, no nível que eu tô levando você, não é mais aceitável. Eu até aceitava. Vocês já viram quando as crianças estão no culto? Hoje eu até postei sobre isso. Muita gente que vê o pai dando o celular pro filho fala: olha lá, dando o celular pro filho. Mas se o filho estiver correndo pra lá e pra cá, ou subindo no banco, fala assim: olha lá, não sabe olhar pra ele. Então criança faz coisa de criança. É claro que tem que ter limite. As crianças não podem também ficar correndo e subindo em cima dos altares e jogando o microfone no chão. Não! Tem que ter limites, eu sei disso. Mas criança é criança. Então, tem coisas que quando a pessoa é criança, que são aceitáveis, né? Então, quando uma criança chega na igreja e a mãe fala com ela assim: filha, dá paz do Senhor. E ela fala: não quer. E aí a gente ri e fala: oh meu Deus, hoje ela não tá muito bem. Filha, tem que ser educada, meu amor. A mãe fica com aquela cara, né? Perdão. Mas a pessoa que é adulta, ela entende que ela é uma criança e que esse comportamento é normal, porque ela ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente amadurecido, que ela ainda não sabe lidar com a frustração, que ela ainda não sabe lidar com o sono, que a educação dela ainda está em crescimento. Né? Sabe quando a criança ela sobe em cima do banco e pula? E aí imagina um adulto que está esperando lá na fila do INSS, daí ele sobe no banco e fica pulando. Tem coisas que para as crianças é aceitável. Mas conforme nós vamos amadurecendo, vamos crescendo no relacionamento com Deus, e agora aqui já não tem mais idade, porque tem gente de 19 anos que é gigante na fé, tem gente que tem 18 anos e que ultrapassa os limites daquilo que é vida com Deus, que a gente nem imagina, é maduro. E nós, comparando com essas pessoas, estamos ainda engatinhando. Então, mas onde que eu quero dizer? Tem coisas que da nossa infantilidade espiritual, elas são aceitas, mas conforme nós vamos subindo nesses degraus, tem coisas que não vão ser aceitas mais. Deus vai estreitando a gente para nos levar a esse lugar de santificação, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Isso aconteceu até mesmo com Jesus, gente. Aonde que foi o fim da vida de Jesus, a princípio ali, da sua vida encarnada? Foi a cruz. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então ele foi sofrendo e crescendo no ministério, até o auge do ministério, quando ele diz tetelestai. E ele cumpre ali seu ministério, ele morre na cruz, ele diz: está consumado. Mas depois ele recebe também a glória. Ele ressuscita e recebe toda a autoridade no céu e na terra. Então nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela vai crescer, conforme também nós vamos nos permitir estreitar os nossos laços com Deus e desapegar das coisas dessa vida. Amém? Deixa eu ver o que as meninas falaram. A Ivonete disse: eu e a Soraya ficamos de 17 horas até 22 conversando, tomando café, lembrando como éramos e como o Senhor tem nos moldado. Glória a Deus pela vida e testemunho de vocês. Estacionei o carro em 2 vagas para aproveitar a sombra, e isso me incomodou muito. Até eu observar meu erro, tive que mudar o carro de lugar. Gente, é isso, Sossô. Pro mundo é tão simples. Cheguei aqui primeiro. Problema de quem não pegou essa ótima vaga, ou ficar aqui no meio, na sombra. Mas aí o Espírito Santo vem e fala: olha, você está tirando a vaga de alguém.
Sabe, pode chegar alguém aqui que precisa andar rápido também, que tem uma necessidade também. Parece bobagem, mas não é bobagem. É um povo que não pensa só em si, que tem um código de ética, que procura agradar a Deus mais que a si mesmos. Antes isso era tão normal, meu Deus, estou crescendo. Glória a Deus. É isso. O que mais acontece é a gente ver os nossos pecados diante nas pessoas que não têm Jesus. É verdade que antes a gente achava normal, mas que hoje o Senhor nos mostra a motivação do nosso coração, né? Então, continuando sobre Ezequiel capítulo 42, no final do capítulo fala sobre o muro, né? A visão do templo de Ezequiel, da parte física do templo. Começa com o muro, uma separação, termina com o muro, no capítulo 42, uma separação. Quando ele vê toda a parte física do templo, o que acontece? Uma vez que foram estabelecidas as medidas, as especificações, ele vai ver a glória de Deus voltar para o templo. Esse capítulo 43, gente, é um capítulo maravilhoso, sabe? Ai, gente, eu fiquei assim apaixonada, porque nós lemos no capítulo 10 de forma triste a glória de Deus esvaindo gradativamente do templo. Ela sai do Santo dos Santos, depois ela vai ali para a porta, não lembro se é a porta oeste, depois ela vai para a porta leste, depois ela sobe acima do templo, depois a glória de Deus deixa Jerusalém, nós vamos ver isso. Então, quando a gente lê o 43, ele diz que ele vai ver toda aquela visão que ele teve junto ao rio Quebar, que é o primeiro capítulo do livro, daqueles seres, né, dos 4 seres viventes, do trono. E assim como ele viu aquela glória, o som da vinda era como o rugido de águas revoltas. A visão era como essas duas outras que ele tinha tido. A primeira junto ao rio Quebar, e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Ele se prostra com o rosto ao chão, porque coisas sobrenaturais, gente, vão exigir do nosso físico muito, só por Deus. É por isso que a gente sabe, a gente ora, Senhor, não me mostra mais do que eu posso ver, não me revela mais do que eu posso sustentar. E Deus, ele sabe da nossa estrutura, né? A Bíblia diz que Deus sabe da nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Mas nesse momento, novamente com uma grande revelação, o profeta se prostra e ele precisa do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito vem, coloca ele em pé e leva ele ao pátio interno. E a glória do Senhor vai encher o templo. Deixa eu fechar essa porta aqui, gente. A glória do Senhor vai encher o templo. Uma coisa que eu acho muito linda é que aí o Espírito do Senhor coloca ele ali e ele vai ouvir alguém falar com ele de dentro do templo. Enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao lado dele, o Senhor diz para ele, de dentro do templo: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar onde descanso os meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. O que a gente pode entender com isso, gente? A voz que Ezequiel ouviu vinha de onde? De dentro do templo. Quantas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas procuram externamente? Procuram de outras pessoas, às vezes a pessoa quer ouvir Deus e ela tem até uma intenção boa, mas daí ela vai procurar adivinhos, sabe? Vai procurar pessoas. Gente, um dia a gente chegou a notícia que tinha uma pessoa que estava cobrando, se eu não me engano, era R$1.000 para orar no monte para outra pessoa. Sabe, isso me dá nos nervos, assim, que tem pessoas que se fazem de crente, fazem-se de boca de Deus, quando na verdade são falsos profetas. E tem muitos meninos na fé que estão caindo nessas, que vão em lugares que querem ouvir desses falsos profetas o que Deus tem para falar. Mas o que está dizendo aqui? Que a voz que Ezequiel ouvia vinha de dentro do templo. Se nós somos o templo, gente, Deus fala conosco. Não estou dizendo que a gente não possa pedir uma ajuda, de um aconselhamento pastoral, de uma irmã de oração. Não. Mas a verdade é que todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E a voz do Espírito é um guia para todo crente. A voz do Espírito Santo é o guia para a nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Espiritualmente, não. Estamos mortos. Então, a voz que nós temos que buscar ouvir é a voz que vem de dentro. O que Deus tem para falar comigo hoje? Hoje eu acordei
Não tive tanto tempo de oração quando eu gosto de ter, mas... E aí eu tava pegando a minha agendinha, gente, e eu comecei a ver... Às vezes tem coisa que eu escrevi lá que eu nem lembrava que eu tinha escrito, uns textos assim, que eu falei, gente, glória a Deus, nem lembrava que eu tinha escrito isso. E aí eu escrevi no dia de hoje, Senhor, fala comigo. Sabe, eu não quero mais uma pregação, eu não quero mais, sabe, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. E é esse desejo que tem que ter na vida de cada um de nós. Somos templo do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para falar comigo hoje? E Deus usa, gente, muitas coisas. Deus usa as pessoas para falar. Deus usa pregação, Deus usa vídeo, Deus usa live, Deus usa tudo isso. Mas será que nós estamos ouvindo com o nosso coração aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer? A Bíblia diz, gente, que o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Será que a gente está tendo essa certeza, essa convicção? Eu sou filho de Deus? Tem pessoas que falam comigo assim, ai, será que eu vou ser salva? A gente tem que tomar... Ai, será que a gente vai ser salva? Eu não tenho tanta certeza da minha salvação. Então é porque você não está dando ouvido ao Espírito Santo, se é que ele habita em você. Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos de Deus, nós somos filhos. E o filho é salvo pelo Pai. Eu tenho certeza da minha salvação. Então quer dizer que você é perfeito, que você não peca? Não. Não quer dizer que eu não peco. Eu sei de cada... O Espírito Santo me deixa muito claro. Cada um dos meus erros. Me arrependo. Sempre que eu tenho noção do erro que foi, eu me arrependo. Mas não é sobre mim. Não é sobre eu ser perfeita. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Essa ideia de que eu não sei se eu vou ser salva é a ideia de uma pessoa que não está ouvindo uma voz que vem de dentro. Que o Espírito Santo testifica. Então, que essa seja a maior motivação do seu coração, ouvir a voz que vem de dentro. E Deus falou lá que Ele vai morar nesse lugar. Deus está falando comigo, com você. Eu moro dentro de você. Isso deve gerar em nós temor, tremor e profundo alívio, gente. Eu tremo porque se Deus mora dentro de mim, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu ouço, com o que eu vejo. É um santuário. Com o que eu como, meu Deus. Mas se Deus mora também dentro de mim, e se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? Quem será contra nós? Nós temos Deus aqui dentro. Ele é o nosso Pai, Ele é nosso Deus, Ele é nosso juiz, Ele é nosso advogado. Nós estamos bem protegidos, ainda que morrendo. Ainda que formos mortos. Jesus falou assim, ainda que seja morto, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Amém? Isso tem que trazer para nós alívio, alegria, esperança. Deixa eu ver o que mais. Eu achei interessante Deus falar para Ezequiel, Ezequiel, deixa a planta desse tempo, eu quero que as pessoas estudem a planta desse tempo, eu quero que as pessoas saibam todas as especificações, as entradas, as saídas, os detalhes. Nessa minha versão fala isso. Versículo 11, eu quero que o meu povo saiba dos detalhes, dos decretos, das leis, das especificações. Por isso a importância de ler a palavra. Deus deu revelações para o homem de Deus, que era Ezequiel nesse tempo aqui, e falou, fala ao povo para que eles saibam dos detalhes. E quando a gente sabe dos detalhes, a gente segue esses detalhes com afinco. Quando a gente erra, se arrepende, volta para a tentativa de fazer a obra de Deus do jeito que Ele quer que seja feito, porque nós conhecemos. Como que nós vamos fazer aquilo que a gente não conhece? Ontem uma irmã que brinca muito, ela já passou pela nossa igreja, e ontem eu estava dentro da casa, que era um culto no lar, ela passou lá na porta e falou assim, você não me cumprimenta, você não me cumprimentou. Eu falei, minha filha, como é que eu vou te cumprimentar se eu não te vi? E é a mesma coisa, gente, se eu não leio a Bíblia, como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Minha filha me perguntou ontem, como que você tirou carteira, filho? Primeiro a gente paga, faz prova, passa nas provas. Então, para eu receber a minha carteira de habilitada para dirigir, eu tive que compreender qual que é a regra e aplicar a regra. Se eu quero ser habilitada para ser salva, eu tenho que compreender quais são as especificações e os decretos. E uma vez aplicadas as especificações e os detalhes, eu vou ser aprovada para receber essa autorização para a salvação, que é por meio de Jesus. Amém? É necessária a palavra de Deus. No final do capítulo 43, nós vemos as especificações do altar. O altar onde seria ali realizado o sacrifício, né? Lembrando que Romanos 12 fala que o nosso corpo é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que nós deveremos apresentar esse corpo de maneira irrepreensível. Esse corpo que tem desejos que não agradam a Deus, que tem desejo de estar na frente de todo mundo, independente do problema do outro. Que a nossa carne quer estar à frente, que quer receber vantagens. Nossa carne quer dormir quando Deus nos manda acordar para orar. Nossa carne quer comer quando Deus fala que já pode parar. Nossa carne quer estourar quando o Espírito Santo fala que é hora de acalmar. Nossa carne quer falar quando o Espírito Santo fala que não é para falar, que é para ficar calado. É por isso que nosso corpo é um sacrifício vivo. Porque o nosso corpo não nos define mais. Nossos hormônios não nos definem mais. Ai, porque são adolescentes, gente. É muito difícil controlar. É melhor que fica lá fazendo as coisas erradas, pelo menos dentro de casa, porque é melhor do que fazer no mundo. Nossos hormônios não definem as nossas escolhas. O que define as nossas escolhas é a palavra de Deus. Nosso corpo é um sacrifício vivo. E aí o altar tem degraus também, porque o sacrifício ele vai subindo também de degraus. Deixa claro novamente, quem vai servir é a família de Zadok, porque no capítulo 48 nós vamos ver que quando todos os levitas abandonaram a Deus e ensinaram o povo a adorar ídolos, a casa de Zadok permaneceu firme. Então Deus está falando, a casa de Zadok que vai me servir diante de mim, que vai me oferecer sacrifício. O sacrifício, sempre um animal perfeito, apontando para Cristo. Sempre com sal, que é o sal da aliança, que a gente vai ver lá em Levítico 2:3, que vai significar essa preservação da aliança. A aliança que Deus tem conosco é eterna, não vai acabar. É uma aliança perpétua. Amém? E aí nós vamos ver no capítulo 44. Gente, o capítulo 44 é lindo. Tem uma profecia aqui maravilhosa que eu quero comentar sobre ela. Deixa eu só ligar esse computador aqui para ver as horas. Porque hoje eu vou ter que sair uns 5 minutinhos também. Que semana apertada. Graças a Deus por ótimos motivos. Capítulo 44 nos fala uma profecia. Ok. Uma profecia que fala sobre uma porta que hoje tem lá em Jerusalém, que é chamada de a Porta Dourada. Essa Porta Dourada, tem uma profecia em Ezequiel sobre ela que fala assim, ó, essa porta deve permanecer fechada, nunca mais vai ser aberta, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá sempre fechada. Então deixa eu contar para vocês a história dessa profecia, de como ela está cumprida até hoje. Antes eu quero achar ela aqui no Google, a Porta Dourada, para vocês verem que um dia nós vamos para Israel. Presta atenção, principalmente quem está aqui online. Um dia nós vamos para Israel. E nós vamos lembrar, você lembra quando a gente profetizou isso lá na live? Era impossível, nós nem tínhamos dinheiro para isso. E Deus nos trouxe até aqui porque profetizamos, porque a nossa palavra tem poder. Se você crê nisso, digita amém aí, para você poder participar disso que Deus vai fazer. Um dia nós vamos estar de frente a essa Porta Dourada e a gente vai comentar dessa live de hoje. Amém? Vou virar aqui para vocês verem. Essa aqui é a Porta Dourada, ó. Hoje ela tá selada, tá vendo, ó? Ela tá selada, ela foi fechada e quem a selou também fez um cemitério muçulmano na frente dela. Eu vou explicar por quê, tá? Mas ela é aqui, ó. Esse é o Domo da Rocha, né? E essa aqui é a Porta Dourada que está selada, fechada. Soraya disse amém, então eu já sei quem vai estar comigo lá. Se você tá vendo essa live depois e crê que Deus pode fazer isso na minha e na sua vida, comenta amém aqui também, que eu vou saber quando nós estiver lá. Que a nossa palavra tem poder. O meu Deus e Pai é dono de todo ouro e de toda prata. Nós vamos ver isso em Ageu. Então, gente, eu quero muito ir lá. Deus sabe. Deus sabe. Eu creio que Ele vai nos levar. Amém, papai? Então, gente, o que que acontece? O que que aconteceu aqui? A Bíblia diz... Agora é história. Perdão. História. Não, vamos para a Bíblia primeiro. Quando nosso Senhor Jesus veio, o Messias aguardado, a Dona Piedade vai, a Chiquinha vai também e a Ivonete. Oh, glória! Caravana para Israel. Meu Deus! Gente, isso é profético. Isso é profético. Eu vou guardar esse vídeo, vou fazer um corte. Eu creio nisso. Quando nosso Senhor Jesus veio, o Messias tão aguardado por toda a humanidade, desde a primeira profecia messiânica que foi lá com Eva, quando Deus fala para Eva da semente da mulher vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente.
O Messias aguardado veio e o que ele fez? Ele entrou por essas portas na entrada triunfal de Jerusalém, montado em um jumento, cumprindo-se uma profecia que nós vamos falar sobre ela, está em Zacarias. As pessoas pegavam folhas de palmeira e gritavam Hosana, Hosana nas alturas, significa salva-nos. A Te Amar vai também, ô glória! Vai ser lindo, gente. Eu creio, hein? Vão se preparando aí já, vão colocando em oração, tá? Para Deus enviar o recurso, que essa caravana não vai demorar não. O que acontece? Jesus passou por essa porta, né? E aí foram acontecendo, depois que Jesus morreu, ressuscitou e começou a igreja, foram acontecendo muitas coisas historicamente falando. Chegou uma época onde um homem, um sultão chamado Solimão, ele foi um grande guerreiro, conquistou praticamente a Europa toda. Ele era sultão, como eu falei, e ele era muito poderoso. E um dia chegaram para ele tinha uma vontade, que ele queria anular todas as profecias que tinha sobre... A Soraya falou que tem uma caravana em conta, Israel com a Aline. Ai, gente, vamos começar a olhar isso aí, porque eu creio, viu? Vamos começar a olhar? Nós já começamos antes, mas eu não tinha a menor condição. E quem sabe agora o Senhor não muda a nossa sorte. Então, gente, quando esse homem veio, o sultão Solimão, ele começou a querer abalar os judeus e impedir cumprimento de profecias messiânicas. Porque lembra que o judeu esperava que o Messias fosse um grande rei, que libertaria eles de todos os seus opressores militares de Roma e de qualquer outro império que se levantasse contra eles, porque eles eram um povo especial. Eles viam apenas a obra do Messias de forma física, neste reino, nessa terra. Então, o que o sultão ficou com medo? O que o Solimão ficou com medo? Ele começou a falar assim, ó, não vou deixar vir esse Messias. Eu vou impedir que as profecias se cumpram, para depois não passar alguém pelas portas e o povo aclamá-lo como rei, como Messias. E um dia alguém chegou para ele e falou assim, Solimão, tem uma profecia que fala que o Messias, muitos dos judeus que não criam em Jesus acreditavam que ainda, até hoje acreditam que ainda vai vir o Messias. Quando nosso Senhor Jesus já veio há 2000 anos atrás e ele pagou esse alto preço por nós. Ele vai voltar. A Bíblia diz que um dia Jesus glorificado vai vir, vai pisar no Monte das Oliveiras. E todos vão reconhecer o Jesus que eles transpassaram como Filho de Deus e Senhor de toda a terra. Mas os judeus daquela época e muitos de hoje também que não se converteram, né, ao cristianismo, acreditam ainda que o Messias vai vir. Então, quando eles chegaram para Solimão, eles falaram assim, Solimão, tem uma profecia que fala que o Messias vai passar por essas portas. Tem uma profecia que fala que o grande rei vai passar por essas portas. Aí, o que o Solimão fez? Ah, é? Então eu vou fechar essas portas. Eu vou fechar essas portas. Ele só não sabia que estava acontecendo ali, através dele, uma ironia divina. Porque ele tentando impedir o cumprimento de uma profecia, que mal sabia ele que já tinha acontecido, ele tentando impedir o cumprimento de uma profecia, ele acabou cumprindo outra, que é o que está escrito em Ezequiel 44. Que fala, essa porta será fechada, nunca será aberta, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Então o que o Solimão fez? Tentando parar o agir profético de Deus, anulando uma profecia de que o Messias passaria por ali, ele acabou ajudando Deus, porque, gente, quando Deus quer fazer, ele usa até o ímpio para fazer. Ele acabou cooperando com o plano divino, porque ele selou essas portas, e essas portas seladas cumpriram o que está escrito em Ezequiel 44, até aqui, ó, Ezequiel 44, que é o quê? Essas portas devem permanecer fechadas porque o Senhor, o Deus de Israel, passou por elas. Outra coisa que ele fez, ele colocou ali na frente dessas portas um cemitério muçulmano, porque ele pensou assim, ó, se o Messias for um sacerdote, deixa eu só abrir aqui, se o Messias for um sacerdote, o sacerdote ele não pode tocar num corpo, porque senão ele se torna impuro. Ele não pode tocar num corpo humano, num defunto, né? Então ele criou um cemitério bem em frente a essa porta dourada, para que fosse ali considerado impuro, para que um Messias nunca jamais passasse por ele. Só que o nosso Messias já tinha passado, montado humildemente num jumentinho.
E tudo que esse homem fez foi confirmar a profecia. Amém? Esse é o Deus que a gente serve, gente. Até quando o ímpio tenta parar a obra de Deus, na verdade ele só impulsiona. Eu falei aqui sobre o Charlie Kirk, quando ele morreu eu fiquei muito abalada e depois Deus começou a mostrar pra mim, sabe? Como que a morte dele traria um grande avivamento para aquele país e para o mundo todo. Não apenas a morte dele, mas parte, né? Seria parte desse grande acontecimento que Deus tem para fazer na terra. Talvez a gente pensasse, Deus, por que o Senhor permitiu que um atirador de cima de um telhado acertasse exatamente a artéria do homem? Por que o Senhor não desviou ali o vento, aquela bala? E Deus vai dizer, filho, eu permito até que o ímpio faça coisas para que se cumpram as profecias que eu já deixei escritas. Mesmo que a gente não entenda. Imagina como que foi para os judeus ver isso, um cemitério em frente à porta leste do templo, uma porta tão importante, essa porta ser fechada, com certeza foi dolorido para muitos dos que não compreenderam. Mas hoje, com o derramado do Espírito e com tanta percepção que nós temos sobre as coisas, nós entendemos que foi só mais um cumprimento da palavra de Deus. O nosso Deus nunca perdeu o controle, tá? Nunca se esqueça disso. Não importa quem está no poder, não importa se é tirano, não importa se é ímpio, se é iníquo, não importa. Não importa a autoridade que foi ali estabelecida, Deus continua acima do cúpulo da terra, soberano sobre as nações. Amém? Vamos continuar então? O capítulo 44 continua ali falando, né? Agora ele está estabelecendo o príncipe, que é uma pessoa que seria um líder. Quando a gente lê até parece que é o Messias, mas ele vai sacrificar para o seu pecado e para o pecado do povo. Então, como o Messias não tem pecado, nosso Senhor Jesus nunca pecou, muitos vão dizer que é alguém que trabalha para o Messias, mas não propriamente o Messias. Esse príncipe, os levitas e os sacerdotes, vai ter algumas especificações. Uma coisa interessante é que aqui fala que eles não podem vestir roupas de lã, porque eles não podiam transpirar. Tem umas coisas bem específicas que o Espírito Santo não me deu entendimento, porque eu também não gastei tanto tempo para meditar. Mas se você quiser, procure em oração. O que significa isso, Senhor? Por que os sacerdotes não podem usar uma veste de lã? Porque Deus não queria que eles transpirassem. Eu acho interessante pesquisar mais sobre isso. Se você chegar a uma revelação, você me conta, tá bom? E aí, falando novamente sobre Zadok, no versículo 15, fala assim, olha, somente os da família de Zadok, que continuaram a me servir fielmente no templo, quando Israel me abandonou, eles me servirão, estarão na minha presença, comerão, ofertarão a gordura e o sangue dos sacrifícios, diz o Senhor, somente eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa. Lembra que no Santo dos Santos tem uma mesa? Ai, Pai. Irmãos, uma coisa que eu vi no capítulo 44, que toda vez que eu leio mexe muito comigo, é que Deus fala assim, olha, os levitas, eles vão poder me servir, tá? Eles vão poder me servir. Embora eles tenham me abandonado, quando Israel se afastou de mim para adorar ídolos, e eles vão sofrer a consequência do seu pecado, mas ainda assim vão poder ser guardas do templo e das portas, eles vão poder abater animais, eles vão poder participar de sacrifício, tá? Vão poder servir o povo, mas assentar na minha mesa, eles não vão sentar. E sabe quando eu leio isso, meu coração treme? Porque eu entendo que existem dois tipos de ministros. Tem pessoas que são extremamente usadas por Deus, mas que não assentam na mesa com Deus, não tem intimidade com Deus, mas são usados por Deus. Como assim, Lorena? Tem alguém que se move no poder do Espírito, mas que nem vai ser salvo? Tem. Vocês acreditam? Porque Deus usa até o ímpio como um instrumento, como nós vimos no capítulo 44, no início, até o ímpio como instrumento para fazer o que Ele quer que seja feito. Mas olha o que nosso Senhor Jesus falou pra gente. Olha, vai ter gente que vai chegar lá e vai falar assim, ó, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios. Olha só, os demônios saíam quando essa pessoa profetizava. Em teu nome realizei muitos milagres. E Jesus vai falar assim, olha, eu não te conheço. Afasta de mim vocês que praticam o mal. Aonde que a gente conhece, gente? É na mesa. Jesus está dizendo assim, ó, vocês fizeram muito para mim, mas vocês abandonaram a minha presença. Vocês não sentaram à mesa comigo, vocês não tinham intimidade comigo, eu não te conheço porque eu não tenho intimidade com você.
Então, tá bom, você expulsou demônio, você profetizou e você fez milagre. Sabe o que é milagre, gente? Milagre é uma pessoa ser curada de câncer. Milagre é fazer o coxo andar, o cego enxergar, o mudo falar. É coisa grande. Esses homens, essas pessoas, na verdade, realizaram muito para Deus, mas não se assentaram à mesa com Ele. Então, o que Deus fala comigo? Tem dois tipos de ministros. Tem aqueles que Deus vai usar para servir. Pode participar do sacrifício, pode servir ao povo, mas se assentar à minha mesa, eles não se assentam, porque vão se assentar na minha mesa. Só os da casa de Zadok. Porque eles não me abandonaram para servir a outros ídolos. Eles foram fiéis, eles não se corromperam. Gente, nós não podemos nos corromper. Nós não podemos nos corromper. Nosso coração tem que estar firme no Messias até que Ele venha. E eu oro muito, eu peço isso tanto ao Pai, porque, gente, nosso coração é uma fábrica de ídolos, como disse João Calvino. A gente começa a gostar das coisas dessa vida, a gente começa a se entristecer demais quando a gente não ganha alguma coisa, quando Deus fala não, como crianças. Então quer dizer que nosso coração não está totalmente nele, porque nós vamos ter a plenitude dele quando Jesus vier. Mas às vezes a gente gosta do mundo, a gente tem sonhos no mundo, a gente tem prazeres no mundo que a gente corre atrás. Ai, tem tantas coisas, mas o Espírito Santo traz a revelação a cada um dos ídolos que devem ser eliminados do nosso coração, para que nós sejamos uma casa firme, como a de Zadok, que não se corrompe e que por causa de não se corromper, de permanecer fiel, vai se assentar à mesa com o Pai. E vão chegar diante de Deus e Jesus vai falar assim, olha, servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, no muito te colocarei. Ai, meu Deus. O Luciano Subirá sempre fala essa frase e ele engasga, sabe? E ele fala assim que essa é a frase que ele mais almeja ouvir. E aí minha pergunta pra mim, pra você, é a frase que a gente mais almeja ouvir? Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Lorena, eu não sei pregar no microfone, eu não sei falar para muitas pessoas, eu não converti milhares de almas para Jesus. Servo bom e fiel. Você fez o que eu te mandei fazer? Porque pode ser que pareça pouco, mas olha o que Jesus falou. No pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Vem e se assenta. Deixa eu ver o final. Vem, servo bom e fiel. Tô precisando ler o Novo Testamento, gente. Tô esquecendo os versículos, tudo que eu já sabia de cor. Tá chegando. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso tá em Mateus 25, 21, tá? Se depois vocês quiserem ver. No pouco foste fiel, sobre o muito entra no gozo do teu Senhor. É isso. Então, gente, onde que a gente tá? Tá falando sobre os levitas. Tem dois tipos de classes de pessoas que servem a Deus e que até produzem, né? Que fazem muitas coisas para Deus, mas tem aqueles que vão servir só ali em algumas determinadas funções e tem aqueles que vão se assentar à mesa com Cristo. E aí vamos para o 45. O 45 vai falar sobre a porção da terra santa, vai falar sobre uma divisão da terra, quem ficaria com qual terra, e também levantando ali, separando uma porção de terra que ficaria especificamente para onde ficariam os sacerdotes, uma porção para onde ficariam os levitas, uma porção para onde fica o povo. Essa divisão da terra é expressa aqui, principalmente a partir do versículo 9, que vai falar sobre regras para os príncipes, né? Então, eu não sei exatamente se esse simbolismo vai se jogar lá para os tempos do fim geograficamente ou se é só espiritualmente. Muitas pessoas entendem que essa parte final de Ezequiel vai se cumprir no milênio. Lembrando que nós temos aula de escatologia bíblica com o pastor Moisés mês que vem. Gente, vai ser incrível, não perca. O que é o milênio? 1000 anos, o diabo vai ser preso, como que vai se dar isso? Depois tem Gog e Magog, as nações vão se levantar contra o povo de Deus, mas Jesus vai acabar com ela. Tem muitas coisas pra gente aprender, não perca escatologia bíblica aqui na igreja Instituto do Reino Beré. Instituto Teológico do Reino Beré, tá bom? Então, eu não sei te falar sinceramente se esses capítulos finais são só um simbolismo espiritual,
ou se de fato vão se cumprir geograficamente na época do milênio. O que a gente pode trazer para a nossa vida? A partir do versículo 9, fala sobre as regras para os príncipes que deveriam agir com justiça e honestidade no governo. A partir do versículo 13, fala sobre uma restauração no sacrifício, como que o sacrifício deveria ser feito, como que deveria ser oferecido, como que o príncipe iria oferecer esses sacrifícios. O capítulo 46 vai falar mais especificações do templo, vai falar sobre as cozinhas do templo, e aí a gente chega no 47, tá? O 48 vai falar também sobre distribuição de terra, especificando as terras que cada tribo vai receber. Uma parte muito interessante do capítulo 48 é que fala que sobre os sacerdotes, né? Os sacerdotes descendentes de Zadok serviram fielmente, não se desviaram com o povo de Israel, os outros levitas. Não, o que eu ia falar era do 47 também. É que eu tô pulando o 47 para ficar no 47 agora, que o 47 é lindo. Nossa Deus, o tempo passou rápido. Naquele dia em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. O final de Ezequiel 47 vai trazer para nós o entendimento de que Israel viu Jerusalém, viu a glória do Senhor deixá-la. Mas existe uma promessa de restauração de uma cidade, uma nova Jerusalém, cujo nome será O Senhor está ali. Demonstrando, gente, que Jesus estará no nosso meio. No final de Apocalipse, nós vamos ver isso. Deus falando assim, olha assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tá em Apocalipse 21, do 3 ao 5. É o último capítulo da Bíblia, tá? Desculpa, gente, o último é 22. O 21 fala assim, versículo 3, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Deus habitará com eles. Essa nova Jerusalém, que ela tem de mais importante, é a presença plena do nosso Deus habitando em nosso meio. Yahvé está ali. Esse é o nome da cidade. Para a gente poder terminar então, muito rapidamente, eu queria falar sobre o capítulo 47, que é um dos capítulos mais conhecidos, né, do livro de Ezequiel. Os mais conhecidos são 37, Vale de Ossos Secos, 47, o Rio de Cura, ou Águas Purificadoras. Tem até aquela canção que eu amo, nós cantamos no Paracristo, guiado pelo Espírito Santo. Nós cantamos que a água vem, né? Que Deus vai purificar as fontes da água de Pará de Minas, eu creio nisso, e vai fazer jorrar a sua justiça como um rio. Nessa música a gente canta, quero beber do teu rio, Senhor. O que é esse rio de Deus? A Bíblia diz que o homem, né, o ser celestial que leva Ezequiel ali diante de toda essa empreitada conhecendo o novo templo, ele leva Ezequiel para a entrada do templo e ali do templo saía uma água, um rio, e ele então começa a medir, e enquanto eles caminhavam pelo rio, ele ia medindo. Ele mede 1000 côvados, 500 metros, e a água vem batendo lá no tornozelo de Ezequiel, ou seja, é uma água bem rasa. Ele mede mais 1000 côvados, 500 metros, e a água vai crescendo, vai subindo, tá vendo? Novamente, gradativamente, vai ficar nos joelhos do profeta. Depois ele mede mais 500 metros, essa água chega até a cintura. Depois ele mede mais 500 metros e ele não consegue mais andar nessa água. Agora essa água só dá para atravessar a nado. E eu sinceramente acho que essa corrente do Espírito é tão forte que a gente também não adianta nem tentar nadar. É só uma questão de se deixar levar por essas águas. E uma coisa muito linda sobre esse capítulo é que fala que por onde essa água passa, aquilo que era morte se torna vida. Então tem uma profecia aqui que fala que o Mar Morto vai voltar a ter vida. Gente, o Mar Morto tem uma concentração de sal tão grande que nada vive ali. Nada, não tem nada. Não tem peixe. Nenhum peixe resiste à quantidade de sal do Mar Morto. Mas aqui está falando que vai chegar um tempo que o Mar Morto vai estar cheio de redes de pesca. O que a gente vai entender com isso? Aonde a água, o rio de Deus passar,
vai começar a ter vida. Aonde era morte, vai ter vida. As árvores que estão ali na margem do Mar Morto, o fruto dela vai ser alimento e as folhas têm um propósito medicinal, vão curar. Tudo isso é muito profético, é muito espiritual, só que eu não vou poder falar mais sobre isso, eu vou deixar para terminar isso amanhã, tá? Mas uma coisa que eu quero deixar bem frisado aqui é esse crescimento gradativo, tanto da revelação de Deus na terra, até que Jesus venha, porque olha, você vai vendo que a revelação ela vai sendo progressiva. As pessoas, quando a gente lê o início daqui da humanidade, as pessoas não tinham o entendimento do Messias, do plano de Deus, da salvação, do novo reino. Tinha muitas sombras, até que Jesus vem e ele começa a cumprir todas as coisas, ele cumpre a lei, e aí vem o derramado Espírito. Uau! A grande profecia do Velho Testamento, o Espírito é derramado, e agora com o Espírito sendo derramado, as pessoas elas começam a ter mais compreensão das coisas espirituais e o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então nós vamos ver que a glória de Deus, ela vai se tornando cada vez mais abundante até que chegue então ao fim. E o fim vai ser só um começo. Graças a Deus por isso. Mas uma coisa que eu queria trazer para os nossos dias é que existe um crescimento gradativo. Nós falamos sobre o crescimento e agora falamos sobre crescer, né, para cima, e agora nós podemos falar de aprofundar. O rio, quando ele está nos nossos pés, a gente consegue controlar a água, eu vou para onde eu quero, mas conforme ele vai crescendo, a água já começa a me balançar, eu já não consigo ir mais para onde eu quero, até que chega um momento que você não escolhe mais, você segue a corrente. É assim o nosso crescimento com o Espírito, e deve ser assim, nós temos que crescer cada dia mais, nunca regredir, sempre avançar. Amém? Eu falei que eu ia deixar para amanhã, mas eu falei bastante coisa. Eu acho que é isso. Se você quiser aprender mais sobre Ezequiel 47, pesquise mais sobre isso. Corra atrás, ore e peça ao Senhor para te revelar. Aqui a gente tem pouco tempo, a gente fala de maneira mais superficial. Amanhã tem Daniel. Prepare-se. É forte demais. Eu queria agradecer a todas vocês que ficaram até o final. Gente, Sossô, Ivonete, Dona Piedade, Chiquinha, Te Amar. Vocês são uma bênção na minha vida, viu? E não se esqueçam da nossa caravana, tá? Antes mesmo que a gente pensa que o nosso Deus, ele é Deus de milagres. Ele é Deus de coisas, de obras completas. Amém? Obrigada por tudo, gente. E até amanhã com a leitura de Daniel. Nós vamos do 1 ao 4, eu vou ler um a mais daquilo que tá lá na leitura, pra gente poder adiantar um pouquinho da semana que vem, tá bom? Beijo, com Deus, até amanhã.